Estamos aqui nessa live novamente, unidos nesse trabalho lindo, nesse propósito lindo, para falar de projetos, para falar de pesquisa científica, de TRG, do projeto que estamos desenvolvendo, que é o Moab e Elevar. Maravilhosas, né? Estarão conosco. E a Juliana Lima Verde, né? Científica e pesquisadora da TRG, que sempre trata a gente com muito amor e com muito carinho. Ela conseguiu entrar. Oi, Juliana! Olá, boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo Tudo bem? bem, gente? Vamos Vamos aguardar. ver se a Magali Sim, eu acho que... agora vai dar certo. Deu certo. agora vai dar certo. Oi, tudo bem? Viu como deu certo? Tudo certinho aí, devagarinho. Tranquilidade. Boa noite, Juliana. Tudo bem? Seja Boa bem-vinda. noite, Magali. Boa noite, Aline. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez, adoro estar com vocês. Também. Obrigada. Eu sei que aí já está horário de dormir praticamente, né, Juliana? Aqui já é para estar no sono REM já, é quase 1 hora da manhã. É verdade. A gente vai procurar não demorar muito, então, para que você também possa descansar. Vamos então, a Aline, nossa anfitriã, né, para que ela dê continuidade aí à nossa live no dia de hoje. Sim. E como eu estava falando, Juliana é nossa diretora científica, pesquisadora da TRG, uma pessoa querida que nos atende sempre com muito amor, com muito carinho, nos orienta dentro do projeto. E fora do projeto, ela é essa pessoa maravilhosa também, né? A Magali, que todo mundo já conhece, que responde diariamente ali dentro do suporte, a dúvidas de vocês, o suporte didático, né? Tantos anos ali se dedicando nesse trabalho. Então, assim, essa live vai ser maravilhosa. Então, fique aí, convide os outros colegas terapeutas também, que nós vamos iniciar aqui nessa noite falando sobre esse projeto, né, da TRG, que é o projeto científico. Eu estava falando com a Juliana, com a Magali hoje, que quando nós iniciamos nos nossos atendimentos, ainda não existia o projeto científico, né? Ainda não tinha esses trabalhos. Então, assim, o terapeuta é ali na garra, né? Mostrando o resultado dos seus atendimentos, e agora tem trabalho sendo realizado, comprovação. Eu gostaria muito que a Juliana iniciasse explicando, porque tem terapeutas que acabou a formação agora, não sabe como funciona, como se iniciou o projeto científico, como se formou esse trabalho, como que foi chegando essas pessoas, então, que passaram por atendimento dentro do projeto, Juliana. Então, vamos lá. A necessidade de ter um departamento de pesquisa, ela sempre teve. Por quê? Porque a TRG, desde quando ela foi desenvolvida e o professor Jair colocou a TRG disponível, né, na forma de curso para as pessoas que quisessem fazer, então a TRG sofreu muito preconceito, né? Então, o que é que se poderia fazer para que não existisse esse preconceito ou que ele pelo menos fosse minimizado? Que a TRG tivesse comprovações científicas, tá? Então, esse sempre foi um desejo dele. Quando eu fiz o curso em 2022, comecei o curso em abril de 22. Então, enquanto eu estava ali assistindo às aulas, eu tinha vários insights. Olha, isso aqui que ele está falando, a gente consegue fazer um trabalho científico, isso aqui a gente consegue fazer outro. Então, eu comecei a ver que existiam muitas comprovações dentro da neurociência, porque quando eu estava no Brasil, né, hoje eu estou em Portugal, quando eu estava no Brasil, eu era professora de fisiologia humana, eu estudava muito isso daí, então eu vi aquelas aulas dele, eu me vi naquilo ali. Então, eu me ofereci para fazer a pesquisa, ele aceitou, e eu comecei então a fazer a pesquisa dele. Esse projeto que vocês estão inseridas é o projeto da tese de doutorado dele, tá? Então, foi um projeto que nós já estamos na fase final, tá? Os dados já foram todos coletados. Foi um projeto que nós precisamos na altura, desenvolver
um projeto com a justificativa, enviar para um órgão do governo brasileiro chamado Plataforma Brasil, que é onde essa plataforma vai designar um comitê de ética. O comitê de ética tem que examinar o projeto, tem que aprovar o projeto, só então depois é que a gente pode começar a desenvolver. Então, nós começamos, vocês também já nessa altura já participavam, né, através da angariação de pessoas dentro de um determinado perfil, e nós realizamos vários testes com essas pessoas para ver se elas estavam realmente dentro do nosso perfil. Eu devo ter feito aí para ir uns 400 testes, 400 pessoas, testes com umas 400 pessoas, para que a gente, no final, ficasse com aproximadamente 100. Dessas 100, a gente tem ali as desistências, né, aquelas pessoas que acabam desistindo, saindo do projeto, e hoje nós estamos com 72 pessoas dentro do projeto que vão finalizar o projeto conosco, para vocês verem como é uma peneira, né? A gente tem que pegar ali uma população, no caso da depressão, né, que o projeto dele é TRG com a depressão. Então, nós tivemos que pegar ali pessoas que tinham diagnóstico de depressão, realizar testes para ver se dentro desses testes elas estão inseridas naquele perfil que nós queremos. Esses testes não somos nós que fizemos, são testes que já são validados dentro da comunidade científica, e eu espero muito em breve, até o final do ano, ele possa defender o doutorado dele, já com os resultados que foram fantásticos, vocês sabem disso, né? Verdade. Vamos lá, Aline. Pode continuar, Aline. E muitos terapeutas têm a dúvida, né? Eles pegam casos difíceis ali para resolver os seus atendimentos, e eles costumam muitas vezes perguntar se tem como ser comprovado cientificamente. Para que seja comprovado cientificamente, Juliana, qual o passo a passo, o que é válido? Então, eu recebo diariamente pessoas interessadas em fazer artigos científicos com casos clínicos. Só que a gente precisa ter atenção o seguinte, que um caso que já foi fechado, a gente não pode mais fazer um caso clínico dele, um artigo científico. Por quê? Porque esse caso, ele precisa passar pelos testes antes da TRG e depois da TRG. E essa pessoa que já fechou um caso, essa pessoa não passou, né? Consequentemente, não passou. Então, assim, se você é terapeuta e você tem um caso interessante, agora, às vezes o que é interessante para o terapeuta não é tão interessante para aquilo que a gente quer, porque nós já temos ali um escopo de vários tipos de casos clínicos já publicados, às vezes não compensa a gente publicar mais um, nós vamos dar preferência num caso clínico que seja diferente, que nós não temos ainda. Isso aí. Juliana, e a revista Mentalis, como que funciona? Como que o aluno e outras pessoas também que não fazem parte da TRG, elas conseguem ter o alcance dessa revista para informações, para poder acompanhar também? Onde que fica essa revista? Explica um pouquinho para os colegas que estão aqui também ouvindo essa live, e muitos que também só conhecem a TRG, clientes e pessoas que estão aqui nas nossas redes sociais. Você pode explicar um pouquinho, por favor? Sim, vamos lá, então. A revista Mentalis, ela nasceu da nossa ideia de fazermos publicações dentro do âmbito da saúde mental. Então, qualquer pessoa que tenha um artigo, que queira fazer um artigo de saúde mental, não é obrigado a ser de TRG. Aliás, quanto mais diversos forem os artigos publicados na Mentalis, melhor, tá? Nós estamos aceitando. Então, o pesquisador que quer olhar o que tem já publicado na Mentalis, ele digita lá na internet, né? Mentalis.com.br, vai cair direto na revista, você faz lá o teu perfil, tá? E dentro do teu perfil, você vai ter
como ver os artigos que foram publicados da Mentalis, e você também vai receber, a partir do próximo mês, nós estamos também com uma newsletter, tá? Uma newsletter sobre neurociência, vai ser de 15 em 15 dias, uma quinzena neurociência e uma quinzena sobre estudo de caso. Tá? Vai ser bem interessante. Então, se você fizer o teu perfilzinho lá na newsletter, na revista Mentalis, a newsletter está dentro da revista e você vai receber a notificação dessas notícias que vão aparecendo. Agora, eu também queria deixar bem claro o seguinte, nem todo o trabalho nosso tá dentro da Mentalis. Nós temos trabalhos fora da Mentalis. Tá? Então, para as pessoas que querem ver todos os trabalhos publicados da TRG, trabalhos que foram feitos por nós, você tem que ir lá no site do ibft, né, .com.br, na aba Área Científica, e lá você vai ter todos os artigos publicados em tempo real. Tá? Inclusive os da Mentalis. Sim. E tu sabe, Juliana, que depois da pesquisa e toda essa, eu não falo marketing, mas sim falando a respeito dos casos da TRG e da própria base científica e tudo que tem sido divulgado, a TRG ela está atingindo um novo patamar também. E eu acompanhando, eu vejo que muitos colegas procurando, né, para se tornarem terapeutas, porque estão se sentindo mais seguros em função de todo esse trabalho que tem sido feito, né? Eu vejo que muitos chegaram a me comentar que esperaram um pouco mais, mas que hoje estão com mais segurança, né? Em função de todo esse embasamento, de toda essa rede, todo esse trabalho que tem sido feito através do projeto científico, da própria revista, eles têm de buscar. Então, os terapeutas também, eles estão mais seguros. Eu sinto isso hoje, né? Que muitos perguntas o tempo todo, tá, e a base científica? Onde que a TRG entra nisso? Até eu já enviei para você, acho que umas duas semanas atrás, um áudiozinho, né? E sempre a gente está comentando ali com você. Né? Tem pessoas ainda que, né, são resistentes, né? Essa TRG ela não funciona, não tem nenhuma base científica, nada disso. E hoje nós temos, e eu e a Aline estamos aqui com você porque a gente faz parte também, né, desse projeto. A gente acabou crescendo muito, muito como terapeuta também dentro desse projeto, em função desses casos todos que nós pegamos. A gente conseguiu ter muito mais intimidade com a TRG, com os casos, saber que é tudo mais a fundo, mais profundo. Então, eu gostaria de... Vamos trocar uma ideia e responder os colegas a respeito disso, que também, né, conversaram comigo que hoje o quanto a TRG também está, assim, digamos assim, tem mais... Está tendo um respeito, né? Hoje, dentro das metodologias que já estão aí há muito tempo. A TRG, nós já temos trabalhos publicados em vários países, muitos países, tá? Não só da América Latina, mas também da Europa, tá? E esses trabalhos, por incrível que pareça, é mais fácil a gente publicar fora do Brasil do que dentro do Brasil, tá? Eu queria deixar claro o seguinte, que nós temos muitos artigos que são relatos de casos, tá? Esses artigos relatos de caso, eles nos serviram como um pontapé inicial para começar a nossa publicação. Hoje, nós já estamos num outro patamar de publicação, que já não é caso clínico, que é o quê? Nós vamos pegar as ferramentas que a TRG usa dentro de uma sessão e nós vamos pegar o que outros autores estão falando de ferramentas semelhantes. Então, nós estamos desenvolvendo agora artigos que vão embasar todas as ferramentas que a TRG, que os protocolos da TRG possuem. Então, isso aí já é um outro patamar que nós estamos chegando. Já temos vários artigos enviados dentro desse contexto, que não é o contexto do caso clínico,
estamos agora na espera que as revistas nos deem um feedback, né? Porque às vezes a gente manda e eles demoram muitos meses só para dizer se aceitam ou não. Depois a gente faz as considerações que eles pedem para fazer, depois tome mais alguns meses para ser publicado. Mas vale a pena, por quê? Porque são revistas de topo, tá? São Sim. revistas muito boas, que já são reconhecidas no meio científico, dentro da área da saúde mental, principalmente dentro da psicologia. Nossa, que maravilha! Isso hoje É. vai, os terapeutas que estão assistindo a live, que vão assistir aí, porque vai ficar gravada, nossa, para eles vai ser algo assim muito valioso, né? Essa informação, porque realmente, como a Juliana explicou, bem simples, bem didático, explicando. Então, terapeutas, olha o que está acontecendo aí dentro da TRG. Então, você pode trabalhar com segurança, você pode trabalhar sem medo. Inclusive, né, Juliana, um dos nosso tema, os exemplos na prática que nos fortaleceram, né, como terapeutas, é isso, né, Aline? Foi um dos temas que nós colocamos hoje. E voltando, né, pegando esse gancho da Juliana aí, você sabe, né, Juliana, e vou falar aqui um pouquinho, nós tivemos um caso dentro do científico, do nosso projeto científico, onde você coordena, onde nosso nome está, né? O meu nome, do IBFP, né, do próprio professor Jair, do projeto científico, aonde nós conseguimos realmente aí confrontar e ter êxito, e o nosso nome acabou indo para dentro de uma área aí muito importante, que é a área jurídica, onde a moça se ergueu e todo mundo percebeu ali, né, os envolvidos, que a própria psicóloga chegou a entrar em contato comigo. Eu quero saber o que está acontecendo. O que aconteceu com esse menino aí? E eu tive que A pessoa explicar. já não era a mesma, né? Conta Não aí é um pouquinho, Magali. Conta aí por cima aí como é que foi o desenrolar desse caso, que é muito interessante. É bem interessante esse caso. Essa moça, ela já é biomédica, ela é uma mãe de 2 filhos, né? E ela teve problemas no casamento, na verdade, eu só não vou falar o nome dela, mas a gente sabe que ela hoje defende o TRG, levanta a bandeira do TRG porque ela disse que salvou, né, a vida dela. Então, assim, mãe de 2 filhos, olha o que aconteceu. Ela descobriu uma separação e ela estava com um bebê, os 2 bebês, né? Um tinha mais ou menos ali uns 2 aninhos e o outro 4 aninhos, mais ou menos. E ela ficou sabendo de uma traição pela rede social. E ela tinha acabado de mudar de cidade. Então era tudo muito novo. E ela estava com essas crianças, enfim, e recebeu ali, né, digamos, aquele print, e ela caiu num surto, né, muito, muito grande, né, meninas? Ela não soube lidar com aquilo, porque realmente, com as crianças pequenas, uma cidade totalmente diferente, e ela foi parar no hospital e logo depois uma clínica psiquiátrica, enfim. E o rapaz conseguiu fazer uma volta muito grande dentro desse caso e ela foi presa, né? Ela foi presa por 2 vezes porque ele conseguiu dar digamos assim, colocar tudo contra ela, conseguiu, né, criar um cenário. Parece coisa de novela, né? Parece de novela. Então, assim, os detalhes não tem como, porque vai demorar muito, mas a gente quer falar muito a respeito ainda desse caso. Mas foi algo assim que eu, como terapeuta, eu vou te falar assim, eu fiquei muito chocada em função do caso, a repercussão e a virada desse caso todo, e assim, como que ele conseguiu fazer tudo isso, e eu com ela ali depois conseguindo conduzi-la e cada vez mais dentro dessa intimidade toda de tudo que aconteceu. E ela foi presa por 2 vezes, Juliana e Aline, ao ponto que ela precisou pagar pensão alimentícia para os filhos. E como que ela ia pagar pensão alimentícia para esses filhos? E ela não conseguiu, ela foi presa. Olha só, isso foi muito difícil para ela, muito difícil. Ela perdeu a guarda dos filhos e ela foi realmente para presídio de mulheres.
por 2 vezes, ela não tinha como, sabe? Então, assim, é um enredo, é uma história, é uma coisa, ao mesmo tempo, como é uma novela, mas que ela teve um final feliz, ela está ainda tendo um final muito feliz. Então, precisava participar dessas audiências e ela não tinha ânimo, ela não tinha força, porque ela estava dopada, ela estava triste, sem vontade de viver, tentou suicídio por várias vezes, porque não tinha como ela fazer, dar uma volta nisso. E ela não tinha nem condições financeiras. Uma mulher inteligentíssima, linda, linda, enviava para a Juliana. Olha ela aqui, Juliana, lindíssima, assim. Só que É. ela foi perdendo aqui, perdendo aquele brilho, perdendo tudo em função de tudo que aconteceu. E nós pegamos esse caso dentro do suporte científico. E teve uma audiência e ela foi. Só que ela foi totalmente diferente. Ela foi empoderada. Ela falou, ela se defendeu, ela realmente usou todo o conhecimento que realmente ela tem, porque é uma biomédica, uma pessoa que estudou muito, uma mulher que Uhum. era professora. Nossa, então o próprio juiz, nossa, o que está acontecendo? E aí ela começou, e dentro da audiência ela falou sobre a TRG. Eu hoje estou dessa forma, assim, 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 porque eu estou passando pelo processo da TRG. Mas que processo é esse? Ela explicou. Aí hoje eu não tenho, eu estou falando porque eu não estou medicada, porque hoje isso, e começou a explicar. E ali havia uma psicóloga que estava acompanhando o caso. No outro dia, ela entrou em contato e disse, olha, a psicóloga que acompanha o caso precisa entrar em contato com você. Eu disse, aí falei com o professor, liguei para o professor, só professor, estamos um caso assim, 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 e a psicóloga quer conversar a respeito, o senhor ele quer estar junto aí nessa, ele falou assim, não, vai lá e toma conta que você consegue. Eu lembro que ele falou assim, marcamos, falei com ela assim, realmente, TRG, como que funciona? Aí eu expliquei o passo a passo, o que realmente tinha acontecido com essa moça, que ela estava sendo acompanhada não só por mim, mas por toda uma rede, que é o nosso projeto científico hoje, que é a Juliana, o professor Jair, todos os terapeutas ali envolvidos, né? Eu não estava sozinha nessa, porque nós temos ali, né? Nós somos Uhum. um grupo muito, muito forte, e mudou totalmente. E ela ficou muito brava. Lembra, Juliana? É, Ela ficou sim, muito sim. brava. Ela podia fazer o curso da TRG para aplicar a TRG nos clientes Nos dela, clientes, nos clientes. Essa história né? é linda, gente. Ela É, essa história é magnífica. no início assim, era triste demais, né? Então isso me deu, como o título hoje se fortalece o terapeuta que passou pelo projeto também científico, o quanto ele cresceu, o quanto ele se fortaleceu, o quanto ele conseguiu, o quanto ele precisou manusear essa técnica hoje, manusear essa metodologia com muito, muito carinho e paciência, muita paciência com os protocolos que temos hoje, sem fugir desses protocolos, e muito, muito, muita paciência. Eu sempre digo, sem pressa. E nós somos. E esse caso é um caso lindo, né? E nós estamos É. lá hoje, nosso nome, o meu nome como terapeuta, de professor Jair, do IBFT. E contei para a Juliana, ela fez vários vídeos, porque ela ficou empoderada, Vídeo. né, Juliana? Nossa, ela fazia É. vídeos assim, ela fez fotos mostrando o quanto ela estava linda de corpo, o quanto ela estava linda. E para finalizar um pouquinho, nesse caso, ela voltou para a faculdade, Juliana. Ela passou numa federal, porque ela gosta muito de estudar. Ela está estudando, se não me engano, 2 ou 3 idiomas. Uhum. E ela escreveu um livro. Coisa boa, maravilha. Olha, se você imaginar que o projeto tinha 72 pessoas e cada caso é um caso à parte, né? Cada caso. Uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava fazendo os testes é que quando a gente jogava as perguntas dos testes, em muita gente aquilo ali ressoava e a pessoa respondia aquele teste já chorando, Sim. sabe? É, é, Eu lembro de e você eu falando passava, pra mim. é, Chorava junto, que não dava para é, segurar. não dá, não dava. Quando eu fiz o teste de alta, né,
quando a primeira pessoa teve alta, que eu fiz o teste, que essa pessoa estava livre da depressão, olha, aquilo dali foi uma coisa, foi fantástico. Não tem palavra para você explicar. É você mesmo ver a coisa funcionando, né? É espetacular. De recuperar. É. E a gente aprendeu muito dentro desse projeto, né, Juliana? Com Sim, você, sim. desde o início, sempre tá ali com essa calma, né? Você é uma pessoa muito humana, orientando, guiando cada caso, trazendo ali pra gente, olha, esse caso é assim, assim. E aí Juliana falava, ai, quando eu fiz essa entrevista, foi muito difícil. Não teve como conter as lágrimas. Olha, cuida com amor e com carinho, que é o que a gente faz, né? E o projeto, ele me ensinou muita coisa, porque nós estamos em constante aprendizagem. A observar mais essas pessoas, né? Olhar mais, né, os detalhes, né? Como ele chegou, o mínimo de evolução e aquilo ali, e fazendo um histórico, porque a gente vai atendendo no dia a dia e a gente vai vendo a evolução, a gente vai ficando feliz, mas aquela paradinha, aquela pergunta de como tá, de como que foi, né, depois da última sessão, e verificar e observar, não só no emocional, mas as mudanças que aconteceram também fisicamente nessas pessoas. Exatamente. Né? Uma pessoa lá que quando mandou a foto, você deve lembrar de quem é. Toda, né? Não parecia a mesma pessoa. Eu nem reconheci. Teve pessoas que vocês me mandaram fotos. Olha, isso aqui é fulano. Eu olhava assim, eu apurava a vista, porque eu não reconhecia de tão diferente que essas pessoas ficavam. E, gente, o mais impressionante é porque, assim, nós fizemos os testes antes da pessoa ser submetida à TRG, fizemos os testes logo depois que vocês me enviaram a alta, e fizemos os testes um ano após a alta. Sim. Ou seja, isso na pesquisa a gente chama de segmento. A pessoa tem um segmento, ou seja, ela se sustenta depois de um ano que ela finalizou a TRG. Tá? E isso daí, quando você joga a estatística, né, as análises estatísticas dentro dessas 3 sequências, quando você faz as comparações, isso daí, gente, não tem preço. Tá? Estatística é matemática pura, mas é uma matemática que no nosso caso, está traduzindo o que essa terapia faz com as pessoas. Sim, verdade. Eu lembro de um caso também, Juliana, que eu acompanhei dentro do nosso projeto científico, que também todos me chamaram a atenção, porque eu passei por algo assim que foi meio que também meio novela, meio inédito, assim. Eu tinha pego o primeiro grupo, e logo depois eu passei pelas enchentes, e eu fiquei apavorada. A gente saiu daqui aqui do Rio Grande do Sul, e nós tínhamos iniciado esse projeto. Então, era algo, nossa, importante, que, né, estava ali envolvendo muita coisa também. E aí nós conseguimos, Juliana conseguiu ajustar, o professor também, eu consegui passar aqueles dias, dar uma tranquilizada, e logo veio esse outro grupo para mim. Eu falo assim, que foi um propósito, né, Juliana? Porque nenhuma pessoa ali passou pela minha vida, e por todos os terapeutas que estão nesse projeto, por acaso. Então, eu recebi um novo grupo, e foi para mim assim, eu sempre agradeço. Olha, que eu sei que as pessoas do primeiro, elas foram muito bem acolhidas por outros terapeutas, passaram resultados maravilhosos também, e eu fiquei muito grata, fico muito feliz por isso. Mas eu lembro, do segundo grupo veio uma moça também, linda, linda, jovem, não tem filhos, e ela morava com um narcisista. Ele era mais velho que ela sofria demais, demais, por falta de estrutura emocional, por falta de estrutura financeira, familiar. Ela morava no interior da Bahia, um lugarzinho pequenininho, pequenininho, então ele era tudo que ela tinha. Então ela não conseguia sair desse ciclo, e ela estava ali aceitando tudo, eram as migalhas, aceitando tudo, sendo ali manipulada, judiada, pisoteada, e chorava muito. E eu lembro que era muito ruim a internet nesse lugar, e a internet saía, nós voltávamos, e saía, nós voltávamos de novo. E esse caso é bem interessante também,
Juliana, quando eu dei alta para esse caso, ela tava, eu mandei a foto para você, não vou falar o nome aqui, mas eu sempre mandava o vídeo, né? Eles enviam o vídeo sempre. Eu peço para eles enviar agradecendo. Para a Juliana até professoras depois, assim, desses maravilhosos. Juliana, a surpresa que eu tive foi uma vez que uma cliente me chamou para atender a filhinha dela em função de psoríase, né? E em Hum, São Paulo. Eu acho que eu relatei isso para você. E esses pais não estavam conseguindo dormir, a menina tinha 6 anos. Olha, eu preciso que você atenda minha filha, assim, assim. E fizemos todos os trâmites ali, tudo. Não, vamos iniciar o processo. Daqui a um pouco ela disse, só um pouquinho, deixa eu te chamar uma pessoa aqui. E ela chamou, veio a moça. A moça foi embora, ela conseguiu, ela foi embora, está morando em outro lugar. Ela está trabalhando, ela é linda, 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 linda. Amigos, comemorações, ela está vivendo uma outra vida. Ela foi embora para São Paulo, Juliana. Ela teve forças para sair de tudo aquilo, daquela depressão, daquela opressão, daquela manipulação, aquela pessoa narcisista que só estava com ela ali porque realmente para manipular, porque é o que o narcisista uhum, gosta, quando ele não gosta sim. de perder, né? Então, quando ele consegue sentir que ele perde, ele traz de volta e dá aquelas migalhas e a pessoa só conhece aquilo e vai ficando, vai ficando. Nossa, essa moça também, Juliana, está muito bem. E eu agradeço a esse projeto maravilhoso e essas pessoas todas que eu tive a honra e o quanto eu aprendi e amadureci como terapeuta dentro desse projeto científico. Porque foi algo incrível, Maravilha. está sendo ainda, porque são casos, né, Aline, que a gente ficou, nossa, meu Deus do céu, graças a Deus, através desse projeto, a gente conseguiu alcançar essas vidas. Porque nós temos nossos clientes, nós vivemos a terapia, nós vivemos a profissão, nós conseguimos hoje, através da nossa profissão, investir em outros projetos também. Graças a Deus, tão prósperos que estamos sendo nessa jornada. Mas o projeto científico, eu digo assim, eu cresci como pessoa, como profissional, porque foi algo Uhum. extraordinário de você ver também um caso de uma moça que ela tinha um olhinho, um era menor do que o outro, daqui um pouco eu envio para a Juliana, você lembra dessa moça aqui? Lembro. E aí ela olha, Com os olha o dois olhar olhos dela, abertos. os dois olhos abertos, assim. Então, eu cresci muito como terapeuta também, Juliana. E eu agradeço muito por todo esse projeto, por tudo que vocês criaram e deram a oportunidade de nós também participarmos aí junto com vocês. Está sendo Olha, maravilhoso. a gente é que agradece, porque, olha, ainda tem mais dois projetos aí para serem executados, viu? A gente tem só que aguardar que as universidades liberem para que a Sim, gente consiga enviar para o comitê de ética. sim. Mas aguenta aí que tem mais. É um E você? prazer ajudar, né? É um motivo de muita alegria. Sou muito grata. É, Quando eu recebi o convite para participar do projeto, eu fiquei muito emocionada e, e não imaginava que ia ser tão. Eu imaginava que ia ser grandioso, mas que ia me impactar como me impactou. Nós terapeutas vemos diariamente as pessoas chegando, né? E com diversos problemas, muitas vezes ouviram que não tinha solução, ia ter que conviver com isso pela vida. E o projeto científico, ele não só está ali ajudando na comprovação científica da TRG, mas ele ajudou muitas pessoas que só tiveram como passar por um tratamento com um terapeuta por causa do projeto, né? Verdade. Então, é isso foi verdade. maravilhoso na vida deles. Então, assim, o projeto Depressão, eles não sabiam o que a gente estava buscando, né? Isso ficou ali Isso, guardadinho, não foi divulgado. Mas não nós foi temos divulgado. pessoas que vieram com traumas de abuso sexual infantil, pessoas que sofriam com fibromialgia e teve uma melhora, né, gigantesca, pessoas que já estavam ali num vício, né, e saíram desse vício, compulsões e dentre tantas outras coisas, muitos que sofreram perdas, né? Então, Transtornos assim, alimentares. isso. E hoje estão seguindo as suas vidas, porque passaram por um projeto. Então, assim, por onde elas vão, elas falam, olha, aquele projeto me salvou. E teve uma pessoa que falou para mim, olha,
foi do nada. Eu entrei no Instagram, eu vi uma postagem de uma pesquisa científica e falei, é a minha oportunidade, eu nunca vou ter condições de passar por um tratamento. E ela foi, ela entrou, passou por Juliana ali, passou, né, pela avaliação, pela entrevista. Né? E quando ela chegou dentro ali dos atendimentos, foi motivo de muito choro. Ela entrou na sessão e chorou muito, falou, eu não acredito que eu consegui. Eu preciso muito, porque eu estou num estado que eu já não sei mais o que fazer. Ninguém sabe o que fazer comigo. Eu não sei mais onde buscar ajuda. Então, assim, esse As projeto pessoas foi muito já estão sem importante. esperança. Sim, voltaram a ter esperança. Esse projeto foi muito importante para a vida dessas pessoas que não tinham condições de ter um tratamento adequado, um tratamento com resultado, né? Elas estavam cansadas já de ouvir a mesma coisa. E a TRG trouxe para elas essa esperança. E hoje elas estão vivendo aí suas vidas, né? A melhor versão, né? E a gente fica muito feliz, porque chega a mensagem delas contando como estão e tudo mais. E nós só temos a agradecer por participar desse trabalho, né? Hoje a gente põe muito amor, muito carinho, muito respeito e muita dedicação. Sim. E quantos desses clientes... desculpa, Magali, fala. Pode continuar. Desculpa, e quantos desses clientes viraram terapeutas TRG? Muitos. Muitos. Essa moça de São Paulo, eu não falei com ela, ela já estava se preparando, essa que conseguiu sair desse abuso narcisista de tantos anos. Ela foi para trabalhar em São Paulo e ela disse, eu quero ser terapeuta TRG. Eu vou ser terapeuta TRG e eu sempre incentivei. E isso é isso aí. Posso até perguntar para ela, mas eu creio que ela já está aí. Se não entrou, já está entrando. Uma outra também, uma outra que passou também, ela disse assim, hoje o TRG é o amor da minha vida, porque se não fosse a TRG, claro, todos vocês envolvidos, eu nem sei o que seria, né? Muitas situações, mãe, praticamente mãe solo e tudo mais, passou por várias situações. Mas, Juliana, sabe que essa live vai ter, assim, uma sequência, né, de segunda-feiras aí, porque a gente tem muita coisa bacana para falar. Juliana, agora eu vou entrevistar você, se você me permite. Fazer uma pergunta. Juliana, e para você, como terapeuta, como mulher, como pessoa hoje, um ser humano, né, maravilhoso que você é, como terapeuta, como pessoa, e como pesquisadora desse projeto, conta para nós o teu sentimento a respeito de cada caso que você viu crescendo em nossas mãos ali, você junto conosco. Conta um pouquinho dessa experiência para nós. Então, muitas vezes o pesquisador, ele sofre um estigma de ser uma pessoa, digamos, pouco emocional, vamos dizer assim, né? Existe esse estigma de ser pouco emocional. Mas eu não me considero assim, certo? Porque antes de ser pesquisadora, como você falou, eu sou mãe, eu sou mulher, eu sempre procurei ajudar as pessoas, independente de ser terapeuta TRG ou não. Quando eu dava aula na universidade, os meus alunos me procuravam muito, com muitos problemas para resolver. E então eu encontrei na TRG uma maneira de ajudar que tem um nome, tá? Eu consigo nomear a maneira como eu ajudo. Então, assim, cada caso a gente vibra, tá? Cada pessoa que se levanta é uma vitória, é uma vitória que talvez dentro de uma pesquisa com 100 pessoas, talvez seja um número, uma estatística, mas para a gente não é. Tá? Essas pessoas são seres humanos, que nós olhamos por elas. Eu não acredito em coincidência, eu acho que vocês todos estão dentro do projeto, porque vocês devem estar, vocês são merecedoras de estar dentro do projeto. Essas pessoas estão com vocês também, por merecerem estar dentro do projeto. Então, eu não acredito em coincidências. Então, assim, cada pessoa que a gente pega e diz, olha, Magali, essa pessoa vai ficar com você, olha, Aline, essa pessoa vai ficar com você. Então, cada pessoa dessa
tem uma história, né? Ela tá ali vulnerável. Então, para mim, quando vocês mandam notícias dessas pessoas, para mim é uma vitória muito grande. E eu fico muito feliz. Então, apesar da pesquisa ser uma pesquisa que envolve estatística, nós não consideramos essas pessoas estatísticas, são seres humanos. Sim, sim. E é exatamente isso que nós também passávamos para elas. Né? Olha, você não é um número, aqui você é um ser humano e É, nós vamos cuidar muito bem de exato, você. E é assim, então, que exato. você sentiu tudo isso e ainda sente, né, Juliana? É, sim, sim. Cada história é assim, é uma coisa que a gente olha assim, meu Deus, como nós encontramos essa pessoa e como essa pessoa está hoje, né? Sim, Então, a gente fica muito, muito realizada. Não é só a sim, realização da publicação, é a realização porque a história dessa pessoa gera publicação, entendeu? Então, sim, são seres humanos, né? sim. E as pessoas que não fazem parte da TRG, que só te conhecem, Juliana, você como uma profissional, que sabe que hoje você também é terapeuta, faz parte de um projeto científico como esse, né, de todo esse sistema. O que as pessoas falam para você? Conta um pouquinho. O que elas perguntam para você? Qual é a curiosidade dessas pessoas? Como que está acontecendo? Como uma metodologia que parece tão simples está conseguindo alcançar tudo isso? Conta um pouquinho para nós aqui, para que a gente possa ir para outra parte. O Instagram tem aí, tem alguns minutos, né? Sim. Eu acho interessante porque as pessoas que não conhecem a TRG e me veem envolvida nisso daí perguntam, mas você antes tinha uma profissão e agora de repente você virou e está trabalhando com uma coisa completamente diferente e isso funciona mesmo? Vocês não estão querendo tomar o lugar dos psicólogos, Sim, sim, entendeu? Isso tem comprovação científica, isso tem base científica. Eu falei, olha, o meu papel é exatamente esse, é dar a base científica que a TRG possui. Só que essa base científica, a gente precisa cavar para encontrar, né? Porque uma pessoa leiga talvez não consiga olhar para aquilo ali e ver uma base científica. Então, nosso papel é exatamente fazer esse confronto daquilo que é ciência com os protocolos da TRG, sim. entendeu? Então assim, e uma coisa também que eu acho interessante é que as pessoas não me veem como terapeuta. Você também atende? Eu falei, atendo, eu também atendo. Por quê? Porque eu quero estar nesse papel de terapeuta para eu saber daquilo que eu estou falando. Como é que eu vou Sim. falar dos protocolos? Como é que eu vou falar? Como é que essas pessoas podem fazer no momento de dificuldade, né? O terapeuta está no momento de dificuldade com o seu cliente. Como é que eu consigo ajudar essas pessoas se eu não tiver a experiência de ser terapeuta? Sim. Entende? Então, claro que eu não tenho muitos clientes, não sou como vocês, né? Que tem aí a agenda cheia. Mas eu tenho ali um número X de clientes para que eu não perca o buquê de ser terapeuta, né? Que eu acho que é muito Sim. importante. Eu me sinto Sim. muito, muito feliz em fazer também esse papel. E, Vitória, teve algum momento na sua vida, assim, na sua carreira, hoje também como terapeuta e fazendo parte do projeto como pesquisadora, a ser afrontada, ter atritos em função de discussões? Não, isso não funciona, ou você vai trabalhar em vão, isso não vai dar certo, isso não tem como dar certo. Teve alguma experiência assim que marcou durante digamos assim, essa trajetória, esse processo da tua vida, de você ter passar por afrontas de alguém confrontar você, seja como for, dizer, não, você está fazendo bobagem. Então, quando eu terminei o curso, antes de me tornar pesquisadora, eu passei por algumas situações dessas que a gente publica uma coisa no Instagram e as pessoas atacam, ou no Facebook as pessoas atacam. Mas o mais engraçado é que hoje, depois que o departamento científico da TRG começou a crescer e a mostrar, né, o embasamento que a TRG tem, esses ânimos simplesmente, ninguém escuta mais ninguém falar isso daí, né? Está relativamente tranquilo quando a gente compara com o passado.
e pronto, estamos aqui, vamos lutar por isso. O importante é que nós estejamos falando a mesma linguagem, né? Exato. Vamos defender a TRG onde quer que a gente esteja. Exatamente. Fale, Aline Bueno. E a Juliana, né, que trabalhava, era uma outra profissão, veio para a TRG, hoje é diretora, é pesquisadora da TRG, passou por um processo de transição, né? Como o tempo aqui do Instagram, ele é bem curtinho, né? Estamos aí nos momentos finais da live. Gostaria de falar sobre o projeto que nós estamos desenvolvendo em Magali, Ocimar, Florença Bóvio, projeto Moab elevado internacional. Tem terapeutas que querem fazer transição, né, Juliana? Trabalha, é importante que faz, trabalha numa coisa, quer passar para outra, né? Você tem uma gestão de transição de carreira, é muito importante. Sim, e aí eles ficam perdidos, não sabem como fazer. Alguns que nós conhecemos não teve a organização, acabou perdendo até família, né, Magali? Antecipando, outros se endividando. Então, através de uma conversa com Magali vinha fazendo um trabalho, né, Magali nessa área de desenvolvimento humano, de negociação, ela já vinha ali há um tempo fazendo esse trabalho particular, e numa conversa ela me convidou para fazer parte com ela. Depois foi chegando nossos colegas, né, que também são mentores, e todos com experiência do consultório, do atendimento diário, dessa caminhada, que fez essa transição de carreira, e hoje estão ali gerenciando essa carreira, sustentando, e muitos terapeutas perdidos. Porque tá difícil ser terapeuta, tá difícil viver da profissão. E aí, em 2025, nós demos início ao projeto Moab Deus do Stream, que foi um projeto que teve muito sucesso, muitos terapeutas passaram pelas nossas mentorias, pelos nossos treinamentos, e começaram a caminhar, alguns alcançando ali, durante o período ali das mentorias, alcançando países, alcançando clientes e chegando, trazendo para a gente, né, os seus relatos. Entrou 2026, esse projeto veio com uma nova roupagem, pois o sucesso ele foi tão grande que ele se tornou internacional. Entramos em 2026 com o Moab Elevar Internacional, onde contamos ali com a presença de mais 19 países, né? E nós sabemos que a Juliana tem acompanhado o trabalho, né? Nós acompanhamos o trabalho uma das outras. E o que você tem achado, Juliana, dessa movimentação do Moab, dos depoimentos que os terapeutas estão postando? Você acha sobre esse trabalho onde o nosso propósito ele é simples, né? É ajudar o terapeuta a se profissionalizar, a viver dessa sua missão, da profissão. Você tem qual a sua opinião sobre esse projeto que nós estamos aí, né, desempenhando? Então, eu acho o projeto interessantíssimo, vocês estão de parabéns, porque, afinal de contas, ser terapeuta TRG é o seguinte, você já tem a ferramenta, né? Você tem uma ferramenta validada, você sabe como é que ela funciona, e na prática, você precisa também ser um gestor, né? Porque o terapeuta, ele é um empresário. Você precisa ter na sua cabeça que quando você deixa o seu trabalho CLT e vai trabalhar e quer trabalhar como terapeuta TRG ou com qualquer outro tipo de terapia, você precisa ter uma mentalidade de empreendedor, de empresário, né? Por quê? Porque essa transição de carreira, ela não é fácil. E se você vai fazer um curso TRG esperando que depois que fizer o curso as portas vão se abrir para você só porque sim, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Você precisa ter uma outra mentalidade, você precisa se espelhar e ficar ali à sombra de pessoas que são mais experientes e que fizeram isso antes de você, que é o caso do Moab, né? Que tem profissionais que já são experientes nessa transição de carreira. Então, vocês estão de parabéns, porque é fantástico. Eu vejo o depoimento das pessoas. Tem gente que logo de início já pega o feeling da coisa e já deslancha. Outras pessoas demoram um pouco mais.
Mas é Sim. isso, né? Você criar essa mentalidade de empresário, porque você, além de terapeuta, você precisa gerir a sua carreira. Sim, e exatamente isso. Eu também, durante alguns anos, quando eu entrei para a TRG, e trazendo essa bagagem da parte da gestão e da transição de carreira, eu fui fazendo pesquisas também, só que através dos colegas terapeutas que eu comecei a acompanhar, atendê-los e vendo a dificuldade. Eu fui fazendo aquela pesquisa básica, foi crescendo, disse, não, mas eu conheço isso da transição, gestão de carreira, e eu fui trazendo. Como não tinha, a história triste havia, né, sido eliminada através do processo, não havia mais história triste, que é a nossa história, a nossa bagagem de vida, porque a metodologia entrou ali e ela fez todo o processo, ou seja, estamos bem zerados. Então, agora, o que eu posso trazer desse meu passado? Uhum. As coisas boas que eu aprendi e as minhas experiências. E eu fui trazendo, fui fazendo essas pesquisas, como, né, como alcançar países, como trabalhar, como funciona isso. Por que o terapeuta aqui ele não consegue? Por que aqui ele tem a dificuldade? Por que ele está se frustrando? Por que o cliente não fica com ele início, meio e fim? E fui fazendo essas pesquisas durante esses 3 anos Uhum. aí e fui colocando em prática, atendendo particular, e cada caso particular, mais eu pesquisava, mais sabe, colocava no papel, e mais eu disse, não, é aqui, e até que surgiu o Moab. E tem sido maravilhoso, Juliana, porque como você falou, uma transição, uma gestão de carreira, ela não é da noite para o dia, e ela não pode Exato. ser uma promessa, né? Como eu falo para Isso. os terapeutas, que você, da noite para o dia, você vai ficar rico, ou que você vai ter clientes, ou que você vai, né, a sua agenda vai estar cheia da noite para o dia. Assim como o TRG é um processo, esse processo também de gestão e transição de carreira, ou seja, transição e gestão de carreira também é um processo. E nós, toda essa experiência, toda essa bagagem, a gente transformou em aula e mais um pouco, ou seja, todo o conhecimento da Aline, da Magali, do Ocimar, da Florência, que hoje não são mais histórias tristes, mas sim essa Uhum. bagagem boa que a gente teve lá atrás na vida profissional. Então, a gente juntou tudo isso e está muito bacana. E eu agradeço, né, por você estar nos Muito acompanhando. bom. Parabéns, parabéns. Obrigada, obrigada, Juliana. Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Muito obrigada pelo convite. E antes de finalizar, eu quero deixar um recadinho aqui para os terapeutas. Então, se vocês ainda não estão dentro dos grupos, nos chamem para serem adicionados. E lembrando, as inscrições para a quinta turma do Moab Elevar estão abertas. E como que funciona? É mentoria na prática, gente. É ao vivo. São 5 sábados. Das 8 da manhã até as 13. Então, em torno de 5 horas ao vivo, com muito conteúdo na prática, com dinâmicas que vai colocar você para ver a vida Maravilha. de uma forma diferente, a tua carreira de forma diferente. Você vai traçar plano, método, vai entender o que é ter um método de trabalho eficaz, tá? Então, assim, com tradução simultânea, porque Elizabeth Magalhães é a nossa tradutora. Então, Sim, ela participa ali com aquele brilho que ela tem, né? Que encanta ainda mais as nossas mentorias, ela é muito especial. Então, assim, se você ainda não conseguiu fazer transição de carreira, se você iniciou o atendimento, mas não está indo muito bem, você está desanimando, e você está ali junto com outros terapeutas que estão desanimados e reclamam que não está dando certo, ó, precisa estar com quem já trilhou o caminho, quem vive da profissão, e entender o passo a passo. Então, os terapeutas que passam pelo Moab, eles vão aprender a se posicionarem como profissionais. Eles vão aprender como fazer a gestão e a transição de carreira. Então, assim, você está convidado, você vai entender como atender clientes no Brasil e no exterior. E como receber também, né, de outros países. Muitos não sabem como fazer. Então, isso e muito mais está dentro de aulas muito bem elaboradas para vocês, que nós olhamos para o terapeuta humano e profissional. Então, assim, nós aguardamos vocês nessa quinta turma. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. O investir em conhecimento, investir na sua carreira é a melhor coisa que você pode fazer. Como a Juliana falou, é algo que a gente sempre fala. Você não precisa de mais métodos, de mais técnicas. Você já
tem a técnica. Já tem a E uma técnica. técnica potente. Agora você precisa desenvolver um método de trabalho eficaz. E aí você vai ser vista como terapeuta de credibilidade, de autoridade. E essas pessoas vão buscar você como o melhor terapeuta, como a melhor terapeuta. Você se tornará uma referência naquilo que você faz. É isso aí, é isso aí. Muito obrigada, Aline. Muito obrigada, Juliana. Você tem um Obrigada, sono restaurador aí, que você descanse, você e sua família. E muito obrigada por estar conosco aí sempre, né? Sempre de braços abertos para nós. Muito obrigada, Ju. Com certeza. Obrigada, Muito Juliana. obrigada pelo convite. Beijo a todos. Beijo a todos. Beijo, Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.